A paz do Senhor, meus queridos. Estamos de volta mais uma vez em nosso canal Ensinador Cristão EBD. Quero convidar você para dar o seu like. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. Ative também o sininho de notificações para receber as nossas dinâmicas a cada semana, tá bom? Hoje eu quero trazer para vocês uma dinâmica muito interessante. Dinâmica essa que vai promover uma reflexão sobre como encarar os infortúnios da vida com esperança em Deus, reconhecendo que eles fazem parte do processo de aperfeiçoamento da nossa vida como cristão. Para essa dinâmica você vai precisar de coisas bem simples. Quais? Quadro ou então papel para você anotar, né, com a caneta, tá? Os alunos precisam de papel e caneta. Só isso. Ou então quadro de giz para fazer anotações. Quadro de giz, quadro branco, enfim, o que você tiver à disposição. Então, como é que você vai proceder nesta dinâmica? Primeiro, explique brevemente o objetivo da dinâmica. A importância de aprender a olhar para os infortúnios da vida com esperança no Senhor. Não perder essa esperança. E aí, o que é que você vai fazer nesta dinâmica? Divida os seus alunos em dois grupos. Então, vai ter o grupo de verbalização e o grupo de observação. Aí você vai se certificar de que os grupos eles estejam equilibrados na quantidade de participantes. Tá? Se você tem 10 alunos na sala, 5 vai fazer parte do grupo de observação e 5 do grupo de verbalização. E como é que vai ser feito isso? Bom, vai ser da seguinte forma. Explique para o grupo de verbalização que eles vão ter a oportunidade de expressar seus pensamentos, as suas ideias, as suas reflexões, sobre como encarar os infortúnios da vida com a esperança em Deus. Aí você vai solicitar que cada membro do grupo, o chamado grupo de verbalização, compartilhe suas experiências pessoais, seus exemplos, suas histórias, suas citações, suas ilustrações, enfim, mostrar a importância da esperança em Deus diante dos infortúnios da vida. Estimule o diálogo entre os membros do grupo, encoraje-os a fazer perguntas. O grupo de verbalização vai falar e o de observação vai dialogar, fazer perguntas, explorar as mais diferentes perspectivas. E o que vai acontecer com o grupo de observação? Como eu disse, terão dois grupos, o de verbalização e de observação. Mas é muito importante que você entenda, para fazer essa dinâmica, que cada um dos grupos vai representar isso em um determinado momento. Por exemplo, quando o grupo de verbalização estiver falando, o de observação serão os observadores, lógico, né? Do grupo de verbalização. Mas depois, o de observação vai assumir o lugar do verbalização. E o de verbalização vai ser o de observação. Então, eles vão trocar, vão inverter os papéis. Então, o que vai acontecer com o grupo de observação? Você vai solicitar que cada membro do grupo de observação esteja atento às principais ideias que foram apresentadas pelo grupo de verbalização. Tá? Então, você vai pedir que eles anotem as reflexões que sejam mais relevantes, né, em um quadro, num papel, de forma organizada e clara. Tá, gente? Mas é como eu disse, cada um vai ocupar o papel do outro, né, em seguida, certo? Depois, quando isso acontecer, vai haver a chamada discussão em grupo, após o tempo determinado, como eu disse, né? Para a observação, para discussão. Vamos fazer agora essa discussão em grupo. Como é que vai acontecer essa discussão em grupo? Você vai convidar os dois grupos a compartilharem o que eles escreveram no papel, as reflexões que eles fizeram, as reflexões que foram notadas durante a observação do grupo de verbalização. Então você vai estimular uma discussão em grupo, utilizando o que? O método socrático, para aprofundar a compreensão sobre o tema. E como é que funciona o método socrático? Sócrates, ele utilizou as perguntas para estimular o pensamento. Então o método socrático é feito dessa forma. Perguntas para os seus participantes, né? As perguntas, fazendo pergunta e o outro respondendo. Então faça perguntas que levem os seus alunos a refletir sobre como aplicar
esses ensinamentos do dia a dia e como desenvolver uma visão esperançosa em Deus diante dos infortúnios da vida. Depois que você fizer isso, é muito importante que você recapitule os principais pontos discutidos durante a dinâmica e reforce a ideia e a importância de olhar para os infortúnios da vida com esperança em Deus. Não podem perder a esperança. Finalize com uma mensagem de encorajamento e motivacional, ressaltando que tudo faz parte de um processo de aperfeiçoamento na vida do cristão. Uma observação importante: durante a dinâmica, é muito importante que você, como professor, esteja atento, tá? Esteja atento ao tempo, esteja atento a quem está participando, quem não está, para você garantir que todos os participantes tenham a oportunidade de se expressar, de discutir, e nenhum aluno fique isolado, tá certo? No final você pode fazer os questionamentos. Esse é o chamado método socrático. Perguntas bem interessantes. Primeira, de que maneira nós podemos cultivar uma atitude de confiança em Deus, mesmo quando estivermos enfrentando situações difíceis e desanimadoras? Segunda pergunta, quais são algumas histórias ou exemplos bíblicos de pessoas que enfrentaram infortúnios, mas tiveram a sua fé e a sua esperança em Deus durante todo o processo em que eles passaram? Terceira pergunta, quais são algumas práticas espirituais que nós podemos adotar para fortalecer a nossa esperança em Deus durante os infortúnios da vida? Quarta e última pergunta, qual é a diferença entre ter esperança em Deus durante as dificuldades e ter uma mentalidade de negação ou evasão dos problemas? Porque muita gente, ao invés de enfrentar, confiar, ele quer fugir, né? Então essas perguntas serão muito importantes, tá bom, gente? Espero sinceramente que estas perguntas levem os seus alunos a uma reflexão, discuta, desperte a mente dos seus alunos para que eles participem ativamente desta dinâmica, tá bom? Que Deus abençoe, em nome de Jesus.